Salve nação rubro-negra! Vamos aqui para as opiniões dos comentaristas da ESPN a respeito do jogo do Flamengo contra o Independiente Del Valle. A derrota do Flamengo aí nos pênaltis, conseguiu 1-0, gol no finalzinho do Arrascaeta, mas nos pênaltis o mesmo Arrascaeta que fez o golzinho no final perdeu o pênalti. Então vamos aqui ouvir as opiniões aqui a respeito desse jogo de ontem. O link para o vídeo original está na descrição. Bem, o que o Flamengo tá todo errado, a gente não descobriu hoje. A gente descobriu ao longo desses 2 meses de início de temporada no futebol brasileiro. Que o planejamento foi equivocado, que a troca de técnico também, que as coisas não foram bem conduzidas, que outras coisas poderiam ter sido feitas. Ele mereceu vencer o jogo, mas pelo conjunto da obra não mereceu a classificação, não mereceu o título da Recopa. São 3 títulos disputados em 2 meses de calendário e 3 títulos perdidos. Isso pesa muito para um clube da ambição do Flamengo, que trocou de técnico justamente porque queria conquistar esses títulos e sai de mãos abanando dessa primeira parte da temporada 23. Pois é um Flamengo que piorou com o Vitor Pereira, piorou nesse começo da temporada, se a gente fizer uma comparação no final do ano passado com o Dorival Júnior. Agora a gente já consegue falar isso com muita clareza. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Marcela? Tudo Boa bem? noite a você, ao Eugênio, ao André, ao Jean, aos fãs das fãs do esporte. Boa noite. Como disse o Eugênio, no primeiro tempo o Flamengo criou chances para fazer mais gols, mas eu não posso dizer que atuou bem. Muito jogo pelos lados, com pouca aproximação, pouca triangulação, pouca capacidade de aceleração e principalmente em todo o jogo dando muito espaço para o contra-ataque, porque às vezes um time pode perder o campeonato porque o time inferior tecnicamente e melhor coletivamente, no caso o Del Valle hoje, consegue fazer um bom jogo. Eu não acho que o Del Valle fez um bom jogo, eu acho que o Del Valle fez um jogo defensivamente ok. E quando tinha a bola, um jogo muito abaixo do que ele pode produzir, porque o Flamengo deu enormes avenidas para o contra-ataque. E aí fica aquela coisa. Toda vez que algum jogador do Flamengo pega a bola, a gente espera que o talento ache o gol, que o talento crie a jogada de gol, que o talento individual resolva. E diante desse cenário, nesse momento, eu sei que o time não poderia estar pronto, mas eu acho que tinha que jogar no futebol bem melhor. Eu fico pensando como vai ser o futuro desse Flamengo na temporada, porque me parece muito claro que há 3 caminhos. É a diretoria se cansar e decidir mudar o treinador. Certo. Rapidamente. O segundo caminho é o treinador insistir na ideia de jogo, de muita posse de bola, até que esse jogo se torne produtivo, que a gente não sabe se vai acontecer, o que vai levar muito tempo. O terceiro caminho é o treinador mudar a ideia de jogo, mexer com um dos 3 jogadores mais ofensivos. Estou falando de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. O Arrascaeta não está bem. O Pedro, para mim, nessa temporada faz uma boa temporada. E o Gabigol eu não tiraria. Para tentar reforçar o meio-campo, ter um time que recupera a bola com mais facilidade, que dê mais segurança defensiva e que possa fazer, mesmo sem grandes atuações, que o time não tome gols para que o talento resolva, digamos que de um jeito mais humilde, moderado do que o Flamengo pode produzir e ganhe jogos importantes. Eu não sei qual caminho vai ser tomado, eu estou curioso. Missão tirar a Arrascaeta, eu também não sei se pode ser esse caminho, complicadíssimo. não. É muito complicado. Jean Oddi, boa noite. E é mais uma decepção para a torcida que esperava um começo de ano bem diferente. Tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros. Pois eu acho que assim, a gente ontem discutia muito, né? Se o resultado bastaria para acalmar os ânimos no Flamengo, para acalmar a ira em relação àquilo que tem acontecido no começo da temporada. E acho que ficou muito claro, depois do gol marcado, né? A mudança imediata de postura do torcedor, que sim, o resultado seria o suficiente para que a gente tivesse uma situação de muito maior tranquilidade do que certamente teremos a partir de agora. A questão é que o resultado não veio, né? E acho que não veio por muitas deficiências do Flamengo. Eu não consegui nem ver esse jogo tão bom no primeiro tempo que muita gente bolas viu. Na trave, isso. Eu acho que assim, o volume que o Flamengo teve se deu muito por conta da postura do Del Valle. Sim. As chances, você teve de fato 2 bolas na trave em 2, 3 minutos ali de jogo e depois uma grande chance com o Varela no final. Agora, foi um primeiro tempo em que a gente pode dizer que o Arrascaeta estava mal, que o Gabigol estava mal, que o Pedro estava mal, e aí não estou dizendo que eles estão mal
tecnicamente, mas eles praticamente não participaram do jogo. Né? Quem teve bem do tal quarteto foi o Everton Ribeiro. No primeiro tempo, para mim, ele foi o cara que conseguiu clarear as jogadas. O segundo, nem se fale, né? O time caiu demais de produção em relação ao primeiro tempo, que para mim já não tinha sido bom. A prorrogação também, o time produziu muito pouco. O que produz era aquela pressão, muito por conta da postura do Del Valle. Então, de novo, achei que foi um Flamengo muito abaixo daquilo que ele pode produzir. O que vai acontecer, aí acho que é uma outra história. Eu não estou com isso defendendo troca de treinador com menos de 2 meses no Flamengo. Mas a gente sabe como a banda toca por aqui, a gente sabe qual vai ser a pressão. Apenas a se destacar, para passar para o André, que as críticas da torcida, no momento em que ela demonstrou a irritação, e até então ela estava apoiando intensamente, mas as críticas da torcida, no momento que ela mostrou irritação, foram para o time, destinada aos jogadores e não ao VP. Não estou dizendo que está tudo bem com o VP. Sim. Claro que a torcida não está satisfeita com o VP. Mas chama a atenção esse fato, porque tudo que a gente via ou imaginava era uma crítica voltada única e exclusivamente ao treinador e não foi o que a gente viu, pelo menos isso naquele primeiro grito. E o Gabigol mostrou, não vou dizer inconformismo, mas mostrou que sentiu aquela crítica na entrevista que deu ao final do jogo. Pois é, crítica, a torcida chamou sem vergonha e logo depois ele conseguiu dar o passe para o gol do Arrascaeta, que levou o jogo para a prorrogação. André Kfouri, a gente falava sobre o peso dessa imagem aí no Maracanã, da torcida, bom, aí a torcida já tinha ido embora, mas um pouco antes disso, vendo os jogadores do Del Valle comemorando. Queria que você falasse sobre isso, se realmente é algo que você acha que ainda vai continuar pesando demais para o fico ou não do Vitor Pereira, porque assim como nós estamos comentando aqui, os torcedores também, a diretoria deve estar imaginando e conversando sobre isso nesse momento. Boa noite, Marcela, meus caros. Uma ótima noite a quem nos acompanha. Bom dia também para quem é de bom dia, como disse o Eugênio. Essa imagem aí, ela tem um significado diferente das outras imagens que o torcedor do Flamengo acompanhou logo após as disputas de título das quais o Flamengo participou nesse início de calendário. Quando o Palmeiras levantou a Supercopa do Brasil, foi em outro estado, havia bastante torcedores do Flamengo ali, mas foi um jogo fora do Rio de Janeiro, um estádio neutro. Quando o Flamengo não chegou à final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, obviamente, em outro país ainda mais distante, a frustração, ela é de uma outra ordem. Um time levantando a Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã, depois de um jogo em que o estádio recebeu um ótimo público, como era de se esperar e não poderia ser diferente, tem, além do fato de ser uma cena que a gente não imaginava que acontecesse, o terceiro troféu perdido em pouco mais de 2 meses. O calendário já se sabia, ele era assim. Acho que quando a gente fez essa conta, o Flamengo vai disputar 3 troféus logo no começo, com uma comissão técnica nova, pouca gente imaginava que o Flamengo ia ficar com nenhum desses troféus. Né? Era improvável. Né? Assim, improvável demais, né? Assim como era improvável ganhar os 3, porque havia um Mundial, né? E o time sul-americano é sempre o cachorro pequeno nessa corrida, ficar sem nenhum também era uma coisa que pouca gente imaginava. Foi o que aconteceu por causa das deficiências do Flamengo, por causa dos erros de preparação, por causa da troca de comissão técnica com pouco tempo para que a nova e atual pudesse trabalhar. Eu não estou discutindo aqui se o Flamengo deveria ou não ter trocado de comissão técnica. Estou dizendo aqui, o trabalho deveria ter começado antes. A comissão técnica e os jogadores, pelo menos os jogadores principais, os titulares, deveriam ter começado a trabalhar antes, já que o início de calendário ele era tão exigente e poderia, em termos de repercussão, ser tão pesado como está agora. Com essa imagem que a gente acabou de ver, o Independiente Del Valle comemorando um troféu no Maracanã. A gente fala do Flamengo e tem que falar mesmo, é o assunto, nós estamos no Brasil, mas não dá para deixar de falar no time que ganhou a Recopa Sul-Americana e que ganhou 2 Copas Sul-Americanas, foi uma final de Libertadores nos últimos 7 anos e tem um projeto de futebol que está sendo executado aqui aos nossos olhos, perto de nós, e que merece o nosso aplauso. O Independiente Del Valle não é uma equipe qualquer, embora hoje, futebolisticamente, tenha me decepcionado, porque
poderia ter jogado mais. Talvez até tivesse perdido o jogo e o título, Exato. mas poderia ter jogado mais. Fez um pouco de antijogo, porque eu acho que Cera é antijogo, além da conta. Mas o Flamengo só tem a reclamar de si. Não só por esse troféu que não ganhou, como também pelos outros que ficaram pelo caminho nesse início de calendário. E não dá para saber, dentro das possibilidades que o Vitor Birner, não o Vitor Pereira, acaba de nos passar, qual será, evidentemente não temos como saber o que a diretoria vai fazer. Agora, as diretorias de futebol no Brasil, que terceirizam a tomada de decisão para a chamada pressão interna e externa, aguardam momentos como esse para lavar as mãos e dizer, não deu. Sustentar a verdade. Não deu Mas, mais. André, poucas vezes, né, uma eventual demissão tem que ser imediatamente ligada aos dirigentes que tomaram essa decisão. Se eles resolverem demiti-lo. E eu não entenderia uma demissão agora, porque a diretoria tem que compartilhar a responsabilidade em relação a tudo o que aconteceu. Mas eu não tenho a menor confiança. Eu sei. Que não vai acontecer. Eu entendo o que você está dizendo. De que não vão demitir. Eu só acho que, assim, ao contrário de outros casos que a gente até dizia isso e falava, mas se o cara demitir, se os dirigentes demitirem o técnico, eles são responsáveis também. Quantas vezes a gente já não falou isso e o técnico na foi história demitido. do futebol e o técnico foi demitido? Sim. É verdade. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que poucas vezes os dirigentes, ao demitirem um treinador, terão colocado um carimbo de incompetentes na testa tão claramente quanto os dirigentes do Flamengo se fizerem isso. Porque aí nós estamos falando de uma demissão que aconteceu há pouco mais de 2 meses, de um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E reforço, eu entendo a decisão de troca de treinador, não vou mudar de opinião porque o Vitor Pereira começou muito mal, eu entendi essa opção. Agora, se eles fizerem a opção de demitir o Vitor Pereira, assim, é o caso de pelo menos o Marcos Braz pedir para ir junto. Fala, estamos saindo. Eu, pela minha incompetência, e o Vitor Pereira, porque também foi incompetente. Mas assim, em geral, no futebol, os dirigentes nunca assumem responsabilidade. Eles sempre terceirizam a responsabilidade para os treinadores. E são inúmeros os casos. Ele não foi bem, a gente tira, coloca outro. A gente achou que ia dar certo e vai adiante, segue. A vida normalmente é assim no futebol brasileiro. Agora, o que eu acho também, por outro lado, é que o Flamengo corre o risco de repetir o ano passado. O ano passado, o Paulo Souza não estava dando certo. E ficou muito nítido isso na reta final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo foi colocado na roda pelo Fluminense, que não era ainda, na época, dirigido pelo Diniz, era o Abel Braga o técnico. O Fluminense venceu o Campeonato Carioca contra o Flamengo do Paulo Souza, colocando o Flamengo na roda, e estava muito nítido que a coisa não estava funcionando. O Flamengo segurou, até que chegou o ponto que ficou insustentável. Só que isso comprometeu o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Quando chega o Dorival, até ele conseguir acertar o time, a distância lá pra frente ficou maior, ele priorizou outras competições. Então, eu acho que E no final ainda deu certo. E deu certo, Eugênio. Deu Se a gente for pensar assim, ainda deu muito certo. Mas porque o Dorival conseguiu fazer rapidamente uma modificação do time. O Paulo Souza chega para fazer uma revolução. O Vitor Pereira deveria mexer com coisas que ele mesmo criticou ano passado, dizendo sobre os lados do campo, sobre os espaços. E ele tá cheio de dedos para mexer com os jogadores, para mexer com o time. Na verdade, ele escala basicamente o mesmo time, sem o Rodinei e sem o João Gomes, obviamente, com o Gerson antes, depois com o Vidal, porque o Gerson não vinha jogando bem desde quando chegou e faz muito pouco tempo, não dá para exigir. Com um desenho de jogo muitas vezes similar, hoje não foi, mas muitas vezes similar ao desenho de, por exemplo, na semifinal do Mundial foi o desenho similar ao que usava o Dorival. Esse é o problema, Vitor, não é só dele. É de quem passa pelo Flamengo em geral. Então, mas a grande questão aqui para mim é a seguinte. Ele vai fazer o que ele acredita ser melhor, porque ele não pode ter dito ano passado, quando era técnico do Corinthians, que o Flamengo dava muito espaço pelos lados, fazer um jogo pelos lados na final da Copa do Brasil e tornar o jogo com uma equipe bem pior que a dele, muito desconfortável para o Flamengo, chegar no Flamengo e repetir muitas vezes, e principalmente na semifinal do Mundial, porque o time não se aprontou antes de outro jeito, o desenho que levou o time à final. Eu não sei ele não acredita nisso. Eu sei que ele não fez. Então eu não sei se ele vai ter tempo para fazer mais alguma coisa. Mas é bom lembrar,
porque eu acho que assim, a gente discute muito isso, discutimos muito isso ontem, e eu vou muito nessa linha também de que eu acho que é muito difícil resolver esse problema que o Vitor Pereira pretende resolver no Flamengo, você tendo os três, você tendo Arrascaeta, Gabigol e Pedro, então ele precisa realmente encontrar soluções que não são soluções fáceis, sobretudo se de repente passar pela alternância desses jogadores lá na frente. Agora, hoje não teve nada a ver com isso. O Del Valle não ofereceu nenhum perigo ao Flamengo. O Del Valle não criou absolutamente nada. Então a gente discute muito a falta de capacidade de recomposição dos atacantes do Flamengo. É verdade, esse é um problema e deve vir a ser um problema, ou pode vir a ser um problema contra equipes que ataquem o Flamengo ou que tenham capacidade ofensiva maior.